Hoje a gente está com uma programação diferente. Nós vamos conversar sobre parto domiciliar com as pessoas que viveram essa situação por escolha e com planejamento. Então eu estou aqui com a Valesca, o Daniel, na companhia da Silvana e com o meu colega Rodrigo Lira, enfermeiro obstétrico também. Valesca, escolhi você para começar. Conta aí essa história de parto em casa pra gente. Então, minha história com parto começou dentro da sala de aula. Eu era cursanda de enfermagem e tudo começou com a aula de saúde da mulher da Vivian Liares. Trouxe para mim a possibilidade, o conhecimento do parto domiciliar. Trouxe uma realidade que até então não tinha conhecimento. Achava que era algo distante, não só distante de mim, mas distante daqui, do Brasil. E a partir do conhecimento dessa possibilidade de parto domiciliar, conversei com meu esposo e nós estávamos planejando engravidar do nosso primeiro bebê. E antes de tudo, eu fui em busca de uma equipe que pudesse me dar essa assistência, porque eu era totalmente leiga. E consegui falar diretamente com a Marcele, e aí foi onde tudo começou, do planejamento, que logo se tornou um pré-natal. Porque no dia anterior da nossa primeira consulta, eu descobri a minha primeira gestação, do Benício. E aí, Silvana, como é que foi aquele dia que você estava com a gente lá? Eu fui acompanhando a Valesca no primeiro momento para conhecer você, conhecer o que seria um parto domiciliar. Eu ainda estava processando tudo e durante a gestação, eu acho que isso foi acontecendo de forma natural. Acho que fui amadurecendo a ideia, mas sem saber exatamente como seria, até o momento verdadeiramente do parto. Os alarmes falsos no meio do caminho, mãe, é hoje, tô sentindo que é hoje. Aí a gente vinha todo mundo pra cá e nada. Passou. Aí voltava pra casa. Até o dia do nascimento do Benício, que pra mim foi muita novidade, muito nervosismo. Eu lembro que você chegou na porta e falou assim: "Vem, seu neto nasceu". Eu só olhei Valesca e falei assim: "Tá viva, amém". Voltei e sentei. Já do Heitor, achei que foi mais tranquilo, já sabia qual era o meu papel na casa, no parto mesmo, o que eu poderia fazer para ajudar, como eu seria útil no momento. Que não era só vir para saber que estava bem e nasceu. Fazer alguma coisa, fazer parte da história. E você, Daniel? Bom, da minha parte, no primeiro momento, com toda essa história de parto domiciliar, eu fui um pouco contra, por não ter muita informação sobre o que era feito, como era feito, o procedimento, as coisas todas, mas ao longo das conversas, das entrevistas, fui aceitando aos poucos, mas depois eu vi que não era uma coisa tão absurda, foi uma coisa... Mas foi bom que aí entrou o Rodrigo, uma presença masculina no pré-natal para ajudar nesse... O Rodrigo veio para poder conversar também e contribuiu para poder ficar mais tranquilo, porque de qualquer forma a vida do seu filho que está para nascer, vai nascer em casa, como é que faz, qual é o procedimento, e se der ruim, o que a gente vai fazer. Em relação ao parto foi super tranquilo, depois foi bem... assim, o tranquilo que eu falo de você saber que vai ocorrer tudo bem, vai ser um parto tranquilo, com uma equipe profissional, com pessoas que são comprometidas, com pessoas que chegam para poder aliviar a sua tensão, conversar com você, mostrar como é feito. Com relação ao pré-natal, acho interessante a gente comentar, Rodrigo, que a gente tem um sistema, nós temos as consultas marcadas e algumas vezes a Silvana estava presente com a gente, outras não. Cada gestação é diferente, Rodrigo? Durante o pré-natal a gente vai coletando toda uma história obstétrica, mensura peso, assim como se fosse um consultório, peso, pressão, resultados dos exames laboratoriais, faz o exame físico obstétrico. Nossa função é zelar pela segurança do bem-estar materno e fetal.
importante da gente lembrar, né, que a gente conversou sobre a necessidade de uma eventual transferência, né? Então a gente conversou sobre isso também, sim, quais são os hospitais da região, o tempo da gente estar na primeira emergência, se fosse necessário. A gente conversou sobre as diferenças entre urgência e emergência, a urgência materna, a urgência do recém-nascido. E uma coisa interessante também no parto domiciliar, que eu acho que o parto do Heitor trouxe pra gente, como cada caso é diferente e os protocolos não dão conta de tudo, né? Os protocolos, eles só servem mesmo de trilho pra gente. Então, o Heitor veio pro mundo do jeito que ele quis, no tempo dele, e a Valesca me disse, desde a hora que eu cheguei aqui, ela me disse, eu estou com 8,5 centímetros de dilatação e esse parto vai ser rápido. E foi. 2 horas depois, Heitor estava no colo. Exatamente. Tanto o Marcelo quanto o Rodrigo, né, colocaram durante o pré-natal, tanto do Benício quanto do Heitor, toda a gestação começa da mesma forma e só Deus sabe como que ela vai terminar, né? E foi bem isso, né, eu pude comprovar isso pela experiência do Benício, pela experiência do Heitor, que foram experiências distintas no desfecho, né, do parto deles. O que o Daniel falou, né, de ele não tinha informação suficiente, né, para deixar ele confiante, seguro, né, de imediato do parto do Benício. Quando eu cheguei, falei, eu quero ter ele em casa, né, eu quero que o meu filho fique comigo desde a hora que nasce, eu quero estar num ambiente que eu me sinta bem. E o parto domiciliar é isso. Outra coisa que a Marcele falou no pré-natal do Benício, que o lugar ideal para se ter o bebê é onde a mulher se sente melhor. Essa conexão que é criada no pré-natal é muito importante, né? Cria-se um vínculo, né? Tanto que hoje nós nos chamamos de amigos, porque é uma realidade, né? Os dois trouxeram, né? Ajudaram, estiveram aqui conosco nos 2 nascimentos tanto do Benício quanto do Heitor. Eu ainda percebo isso, que quando eu falo, nasceu aonde? Qual hospital? Eu falo, não, nasceu em casa, no parto domiciliar planejado. E eu sempre faço questão de enfatizar, porque as pessoas, mas por que não deu tempo de chegar no hospital? Eu percebo que isso ainda é muito obscuro para algumas pessoas, né? Mesmo no âmbito da saúde, muitos ainda não enxergam o parto domiciliar planejado como uma opção. E eu sempre falo isso, né, na minha casa, que a educação, ela abre barreiras, né? Nos possibilita, nós mulheres, de ter uma escolha diferenciada, né? Então, eu tenho sim a opção de ter um parto domiciliar, eu tenho a opção de ter um parto normal, eu tenho a opção de ter uma cesariana, né? É mais uma opção que muitas mulheres não enxergam, né? Porque não é divulgado, não é comentado. Tem uma coisa também importante de dizer, que no nascimento do primeiro bebê, o Rodrigo estava atendendo outro parto numa outra casa bem distante daqui. Bem distante. E o tempo foi passando e as crianças pareciam que iam nascer ao mesmo tempo. O Rodrigo estava num endereço longe e a gente pôde contar com uma colega, enfermeira obstétrica querida também, a Ariana, né? Bom lembrar. Então, nós temos uma rede de apoio, né? Uma rede de comunicação importante entre os especialistas, os enfermeiros obstétricos, que também essa rede também fornece a segurança para quem está trabalhando, né? Então, são 2 enfermeiros na cena, na ausência de um, alguém vem. Falando, né, nesse assunto, entra na questão, né, do planejamento também, né? Às vezes a gente acha que a casa tem que ter banheira, tem que ter isso e aquilo outro, né? Tem que ter uma coisa embaçada, uma estrutura tal, uma estrutura Y, até por conta da falta de informação. Às vezes também tem a questão financeira, que a mulher acha que ela não tem direito a um parto domiciliar, porque é algo muito distante da sua situação financeira. E desde o princípio, né, quando eu encontrei a equipe, houve também esse momento, né, de planejamento financeiro, a questão da casa, o que seria essencial e o que não é, né? Às vezes a gente tem uma coisa já montada na nossa cabeça. Por exemplo, muitos dos meus amigos que sabiam que eles iam nascer em casa, vai nascer na água, vai nascer na piscina. E de fato o Benício acabou nascendo na piscina,
Mas logo depois que o Heitor nasceu, minha mãe perguntou: mas você não quis ir pra piscina? E não teve um tempo hábil pra isso, não teve tempo nem de cobrir a cama. Ele nasceu na cama, molhou a cama inteira. Que tinha plástico pra botar. Tinha plástico, mas não foi colocado, porque a gente achava que ainda ia demorar. É o que se propaga, né? As mulheres, elas sabem parir, o bebê sabe nascer, e é no momento deles, a gente inconsciente, porque eu conversei isso com a Marcele, que inconsciente estava no chuveiro, resolvi ir pro quarto, deitar, algo que no parto do Benício não era uma posição confortável. Eu comi, entre uma contração e outra, e mais um pouco eu ia parir, o Heitor comendo. Esmagava o dedo do Daniel, na ausência do Daniel era do Rodrigo, que era esmagado. E aí bolsa rompe na primeira força, logo em seguida o Heitor nasce e todo mundo fica assim, né? Que realmente existia um planejamento, mas o planejamento do Heitor foi mais rápido que o nosso. Estamos na sala de parto do Benício, né? Não tinha essa banheira aqui, mas tinha uma piscina, onde graças a Deus me colocaram, porque ele viu muitas dores, e foi onde o Benício chegou ao mundo, né? E nem percebeu. Uma piscina inflável, redondinha, que deu aqui dentro. Exatamente. Onde ele nem percebeu que chegou, só fez um e se acomodou no meu colo. E apesar da dor, foi meu parto dos sonhos, porque dali em diante ele ficou grudado em mim até os primeiros cuidados com a Marcele e com a Ariana. Isso. Agora estamos no ambiente que o Heitor resolveu nascer, né? Nasceu na cama. E veio num parto a jato, onde superou as minhas expectativas, né? Que desde o começo eu falava que queria um parto rápido. Ele realmente chegou chegando, como a gente costuma dizer aqui. E foi de uma forma bem surpreendente para todos nós, né? Tanto para mim quanto para o meu esposo, quanto para a equipe de enfermagem também. Apesar de termos o material, a gente não tinha coberto cama, a bolsa estourou, ele nasceu e foi uma outra experiência muito boa também. O que ficou pra mim no parto daqui de dentro do Benício, né, que foi aqui no banheiro, é que realmente valeu a pena todo o conhecimento, né, que eu busquei ao longo do pré-natal, todas as informações que foram passadas, né, pela Marcele, pelo Rodrigo. Infelizmente não pôde estar aqui na hora do parto, né, mas ele fez parte do parto do Benício, mesmo sem saber, ele fez parte. E a Ariana, que chegou já nos últimos momentos, já no momento expulsivo, né, do Benício praticamente. E foi da Ariana o apoio pra gente poder encher a banheira, isso, trazer agradeço eternamente por isso, porque ele viu muito minha dor. O que fica é realmente a questão do conhecimento, né? Você se informar, você se cercar de apoio, né? Essa é a palavra, a rede de apoio que já foi usada pela Marcele, faz toda a diferença, né? Meu esposo, que a princípio não estava muito embalado ainda na ideia, mas que se deixou, né, conhecer, se deixou se familiarizar pelo que seria, quais seriam as possibilidades. E o que fica pra mim é que as nossas escolhas, elas podem ser alcançadas, né? Nossos objetivos podem ser alcançados se a gente se cerca de profissionais capazes, e foi isso que aconteceu. E pra você, o que ficou? Além da imagem, né? Além da imagem, além de todo o processo, ficou a experiência marcante de tudo. Aquele medo, aquele preconceito, né, foi bem resolvido em relação à equipe, em relação ao trabalho, em relação ao conhecimento, como disse a Valesca. Depois as coisas fluem normal e fica a experiência e saber que tudo dá certo, tudo ocorre, tudo tranquilo. Quem veio primeiro, veio segundo, e tudo ok. O que fica depois, faz? O melhor disso tudo são as lembranças, né, dessas crianças, o registro do nascimento, né, essas crianças crescendo, desenvolvendo, os grupos de WhatsApp que não são desfeitos. Então a gente tem a oportunidade de acompanhar, né, o desenvolvimento, 1, 2 anos, 3 anos, né, as festas que a gente se reencontra, os grupos de final de ano, né, ou seja, esse vínculo forte que é construído lá no pré-natal.